identidade de género estava perturbada e, portanto, continuava a ser muito patologizante. Em 2013, com o surgimento da nova edição, a quinta edição deste manual, modifica-se para disforia de género, um nome que permite a codificação deste tipo de apresentações, mas que acaba por colocar o foco mais na componente disfórica, portanto no sofrimento que pessoas com um género que não é congruente com o sexo biológico e com o género atribuído à nascença em consequência do seu sexo biológico, pode trazer a estas pessoas. No entanto, é ainda uma designação muito criticada e muito debatida. Nem todas as pessoas cuja identidade de género não é congruente com o seu sexo biológico têm necessariamente disforia. E vou passar aqui muito rapidamente os critérios, são estes que apresento, mas queria só salientar que para a infância, portanto abaixo dos 12 anos, um dos critérios necessários é ter um desejo intenso de ser de outro género ou uma insistência de que se é de um género alternativo, um género diferente do género atribuído à nascença. E esta forma de especificar esta temática é particularmente relevante e é uma mudança que surgiu da edição anterior para esta, porque abre a porta aqui à possibilidade de existirem outros géneros que não exclusivamente masculino e feminino e, portanto, não ser uma transição dicotómica de um polo para o outro, necessariamente. E chamar a atenção de que é possível, veremos mais à frente, existir um diagnóstico de disforia de género concomitante com alguma diversidade do desenvolvimento sexual. Na infância, um estudo relativamente à persistência da disforia de género na infância traz-nos a conclusão de que a grande maioria das crianças que apresentaram em algum ponto do seu desenvolvimento algum sentimento de disforia de género ou de não congruência de género não persistiam com estes sentimentos para a idade adulta. No entanto, é um estudo que metodologicamente pode ser posto em causa, se analisado criticamente, pois muitos dos estudos incluídos nesta análise têm em conta critérios de diagnóstico antiquados, não é, destas temáticas e, portanto, se calhar se tivéssemos em conta os critérios mais atualizados, esta percentagem seria, na verdade, menor e, portanto, haveria até uma maior proporção, se calhar, a ter a persistência destes sintomas de disforia. Tentou-se perceber que eventuais preditores poderíamos ter para perceber se a disforia de género persistiria e os mais relevantes foram a intensidade da disforia dos comportamentos de género não conformes e o agravamento com a puberdade e com a adolescência. Eu chamo a atenção também para esta questão que eu acho muito relevante e que na verdade acabo por também me ir apercebendo nos jovens que vou vendo, que a verbalização de ser de outro género acaba por ter um valor preditivo superior à verbalização do desejo ou da fantasia de que se gostaria de ser de outro género ou gostaria de ter nascido noutro género. E recuando para a vinheta clínica, esta verbalização estava lá patente, portanto que se era de outro género, que sempre se tinha sido, e isto é um bocadinho diferente de apenas idealizar ou ter um desejo de que não se fosse do género compatível com o seu sexo biológico. E uma mensagem que eu acho muito relevante nesta temática para pensarmos e abrirmos um bocadinho a nossa mente e que diz, tem todo a correlação aqui com o nome desta nossa sessão, é que a diversidade de género tem aqui uma forte componente identitária, pessoal, e portanto o eu ser, eu dizer, não é, tem uma autodeterminação muito forte
e tem aqui um valor preditivo importante. É importante ouvirmos o que as pessoas nos dizem. Portanto, aqui o I Am Me parece-me um título bastante feliz. E quando temos estas questões todas em mente, mas, por outro lado, somos vendidos uma visão da sociedade muito polarizada, muito dicotómica, aqui o cor-de-rosa, o azul, os brinquedos, as atividades distintas de acordo com o sexo e de acordo com o género atribuído à nascença. Quando isto não é necessariamente assim, mas não existe também necessariamente disforia ou sentimento de sofrimento. E é aí que surge, e mais recentemente vai sendo discutida, o conceito de incongruência ou não conformidade de género, já patente no novo manual, nova classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, num capítulo dedicado à parte da saúde sexual e reprodutiva, não necessariamente às patologias. E, portanto, uma visão despatologizante destas não conformidades de género e desta quebra de barreiras relativas aos comportamentos estereotipados e ligados aos papéis de género. Nas crianças e nos adolescentes, ao longo do tempo, fomos assistindo a uma evolução das intervenções e quando no início do século passado se defendia terapias reparativas de conversão com o objetivo de diminuir comportamento de não conformidade, tentando prevenir a progressão, tentando evitar que estas questões se perpetuassem, sabemos hoje em dia que são ações, nem vou dizer terapias porque não o são, completamente não éticas e que têm malefícios comprovadíssimos nesta população e, portanto, estão completamente contraindicadas e até recentemente existe aqui uma tentativa de legislar contra a possibilidade de se aceder a este tipo de intervenções. A própria Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica já emitiu 2 pareceres e já publicou relativamente a esta contra as ditas terapias de conversão. Uma evolução para a espera vigilante, em que se procura lidar com os potenciais riscos sociais, nomeadamente de bullying, mas, ao mesmo tempo, ter presente a possibilidade que poderá não persistir o sentimento de não compatibilidade ou o sentimento disfórico, mas sempre com um acompanhamento terapêutico longitudinalmente, ao longo do tempo. E, mais recentemente, as abordagens mais transafirmativas, que têm como objetivos ajudar a construir uma identidade positiva, apoiar a transição social para o género com que a pessoa se identifica, eventualmente o acesso a intervenções reversíveis, como os bloqueadores pubertários. E, portanto, como vos disse, as terapias reparativas completamente contraindicadas, não éticas, e uma evolução no sentido das abordagens mais transafirmativas. Tudo isto é muito importante porque temos vindo a assistir a um aumento do número de referenciação de casos de jovens com questões de género e uma diminuição da idade média de referenciação, portanto, cada vez mais baixa a idade de referenciação. E é muito importante que estes jovens sejam encaminhados para um serviço de saúde mental com trabalho nesta área, com uma equipa multidisciplinar que permita fazer aqui uma avaliação sistémica, avaliação também da componente familiar e dar apoio nessa parte, fazer um rastreio de perturbações do espectro do autismo, que sabemos serem mais prevalentes nesta população e vice-versa, também sabemos que é mais prevalente questões de identidade de género em pessoas com perturbação do espectro do autismo e fazer um diagnóstico diferencial ou concomitante com patologias psiquiátricas. Portanto, não é pelo facto de as questões de género serem patológicas, mas porque existe aqui um risco superior de sintomas psicopatológicos.
Sabemos que existe um risco aumentado de mau relacionamento com os pais, rejeição familiar, perda de suporte financeiro, isolamento social, rejeição pelo grupo de pares, vitimização, eventualmente com agressão verbal e ou física, problemas de autoestima, problemas escolares, retenções, insucesso escolar, portanto de uma forma contínua, sistemática, sintomas depressivos ou ansiosos, comportamentos autolesivos, ideação suicida e mesmo tentativas de suicídio ou suicídio consumado. A população trans tem uma taxa de suicídio muito superior à população em geral, situações de sem-abrigo e exploração sexual, e estas temáticas até podem ser o motivo de referenciação aos cuidados de saúde antes sequer de haver uma revelação ou de haver uma percepção de uma identidade de género distinta do sexo biológico. Portanto, em síntese, nem todas as pessoas trans apresentam disforia, nem todas as pessoas trans pretendem intervenções hormonais e ou cirúrgicas. A identidade de género pode ser fluida, pode variar ao longo do tempo, principalmente nestas fases de grande exploração e de construção identitária, como a infância e a adolescência. É muito relevante questionar o nome a utilizar e utilizar os pronomes que a pessoa indicar, mesmo que ainda não tenha ocorrido uma transição legal de documentos ou uma transição social. Faz parte da abordagem terapêutica das pessoas com disforia de género o apoio terapêutico, em contexto de sexologia clínica, e é muito importante para a saúde mental destas pessoas a obtenção de apoio pela família, pelos pares, nomeadamente escola, trabalho, grupos de amigos, e sabemos que esta obtenção de apoio e existir aqui um núcleo apoiante tem um valor prognóstico positivo muito importante, reduzindo aqui a carga psicopatológica, o risco suicidário, o risco autolesivo. Para as famílias, não esquecer que este também é um processo difícil. Muitas vezes são hostilizadas, são vistas como inimigos dos jovens e isso não corresponde inteiramente à realidade e é necessário contextualizar, pelo que também beneficiam de trocar experiências, ter apoio com outras famílias que passaram por situações semelhantes e, por exemplo, uma solução muito útil são os encontros de pais de jovens trans, por exemplo, a Amplos, a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, organiza, podem ser muito benéficas de um ponto de vista familiar. Tudo isto é distinto do travestismo, em que não existe disforia de género, o objetivo é haver espetáculo, haver entretenimento e não existe uma identidade de género distinta do sexo biológico, apenas existe uma expressão de género que é diferente. E, portanto, terminando um bocadinho esta reflexão sobre a identidade, vamos voar muito rapidamente sobre as temáticas ligadas ao sexo biológico, portanto, neste confronto entre a identidade de género e o sexo biológico. Trago-vos este curtíssimo vídeo sobre Raise your hands intersexualidade. if you have testes. I'm Pigeon. I'm Alice. I'm Emily. I'm Cypher. And we are Intersexy. Intersex describes a person who doesn't fit the typical definition of male or female. I have XY chromosomes, but typical female genitalia. I'm a girl who has testes and XY chromosomes. I identify as a queer, gender non-conforming intersex person. I identify as a Black intersex man. Intersex is not new. It's been around since the beginning of human existence. I mean, there's probably even intersex dinosaurs, if you think about it. Transgender has to deal with your gender identity, whereas intersex has to deal with your biological characteristics. Often, intersex people get surgeries that they don't want, and transgender people have to fight for surgeries that they do want. They gave my mom the excuse that the internal testes were cancerous, that I would develop cancer. They didn't even come up with an excuse, basically, in terms of a health-related reason. They instead just said it was about the appearance. A lot of doctors are very uncomfortable with the idea that I have testes, and they're still trying to get them removed, but I'm perfectly healthy and there's nothing wrong with them. They did a surgery to remove my testes and told my parents to take me home and just raise me as a girl, and I didn't find out about it myself until I was 12. There aren't a lot of options, or medical providers don't explore other options.
My mom would put me in dresses and she would be like, oh, aren't you so cute and you're so pretty? And I would be like, no, this is horrible. I was put on hormonal treatment, which consisted of estrogen and progesterone. I just wanted to belong. I wanted to fit in. I didn't want to be different. So even though I knew something felt amiss, I conformed. Raise your hand. Acabo por trazer este vídeo, focando um bocadinho também aquilo que disse previamente nas questões de identidade de género, que é possível existir aqui alguma incongruência de género ou mesmo um diagnóstico formal de disforia de género perante uma questão de diversidade de desenvolvimento sexual ou de intersexualidade. Muito rapidamente, o que é que acontece no desenvolvimento sexual? A parte do sexo biológico tem em si as componentes genéticas, gonádicas e hormonais que vão condicionar a conformação dos genitais externos numa rede complexa de interações. E previamente estas questões se calhar eram menos debatidas, menos percebidas, mas só para mostrar a rede complexa de interações hormonais possíveis, em que se existir alguma alteração nas enzimas que permitem originar a outras hormonas, podemos ter aqui um desvio para o desenvolvimento de características sexuais mais feminilizantes ou mais masculinizantes, dependendo de que enzimas e de que hormonas estaremos em falta. E tudo isto muito dependente também da presença cromossómica do cromossoma Y, da região determinante do sexo no cromossoma Y, portanto o cromossoma mais pequenino de todos, uma região muito pequenina que só foi descoberta no início dos anos 90, que acaba por ter aqui uma influência marcadíssima no desenvolvimento embrionário, e se existe um desenvolvimento num sentido mais de genitais masculinos ou de genitais femininos. E, como vos estava a dizer, estas questões da diversidade do desenvolvimento sexual têm vindo a ser cada vez mais debatidas e previamente eram erradamente chamadas de hermafroditismo ou pseudo-hermafroditismo, um termo muito estigmatizante e que não deve de todo ser utilizado. Posteriormente, o termo de intersexualidade, como se existisse aqui um sexo intermédio entre o masculino e o feminino, que por alguns ativistas era visto como também um termo algo estigmatizante, mas posteriormente acabou por ser integrado e ser apropriado pelo ativismo e ser o termo que mais facilmente une e serve de bandeira para uma população com este tipo de diversidade no seu desenvolvimento sexual. Em 2005, um consenso sugeriu este termo de perturbações do desenvolvimento sexual, mas por sua vez também gerou aqui a discussão se tratavam de perturbações ou de diversidade do desenvolvimento sexual. E quando temos em conta todas as múltiplas interações que podem ocorrer do ponto de vista genético, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista das gónadas, portanto, ovários, testículos, do ponto de vista dos genitais externos, não é de estranhar tudo isto em conjunto e considerando tudo isto diversidade do desenvolvimento sexual, que a epidemiologia destas questões seja cerca de 1 em 1000, que é semelhante à proporção de pessoas ruivas, naturalmente ruivas, que existem. Portanto, as pessoas intersexo não são tão pouco frequentes, tão raras assim. Para concluir, estas temáticas são complexas, estamos, de certa forma, algo formatados para, perante um problema, tentarmos encaixar as pessoas na nossa visão que já nos foi transmitida. No entanto, existe uma alternativa, que é alargar os horizontes, alargar os esquemas e poder permitir que qualquer pessoa
se encaixe nestas definições. Muito obrigado pela atenção, tentei ser sucinto num tema que é mesmo muito complexo e que gera muita discussão. Muito obrigado, acho que foi uma palestra muito interessante, embora que curta e como disse que havia muito mais para discutir. Já temos algumas perguntas, depois no final vou colocá-las e de certeza que vão gerar mais alguma discussão ainda. Pronto, passamos agora para a Maria Jesus, do He4She Portugal. Para quem não sabe, o He4She é um movimento das Nações Unidas, da ONU Mulheres, especificamente. Em Portugal está presente desde 2017 e a luta principal é pela igualdade de género e tentam fazer isto numa perspectiva um pouco mais inclusiva, nomeadamente mobilizando homens e pessoas de género masculino para a luta pela causa. Vamos então ver a resposta às perguntas. Conseguem ver bem o meu ecrã? Vou só mostrar aquelas perguntas, nós também fizemos umas perguntinhas ok. Para ver o que é que os participantes responderam. Portanto, à pergunta, consideras que existe igualdade de género em Portugal? 85% respondeu que sim, 3% respondeu que não e 12% responderam que não sabiam. E à pergunta, se já foste vítima de desigualdade de género, 58% respondeu que sim, 25% respondeu que não e 17% respondeu que não sabe. Portanto, o palco é seu. Obrigada. Antes de mais, gostava de agradecer pelo convite, de estarmos aqui presentes. Gostava de agradecer ao meu colega, o Rui, e também à professora Margarida. A apresentação do Rui já foi bastante não extensa, porque de facto podemos ficar aqui muitos dias a falar sobre estes assuntos, mas foi muito rica e muito importante. E o meu papel aqui não é tanto falar convosco sobre estas questões mais do foro psicológico e do foro da medicina, mas falar sobre o papel da He4She na sociedade civil portuguesa e de facto aquilo que nós vamos trabalhando e fazendo em prol da igualdade de género. Portanto, vou passar então à apresentação da He4She Portugal. Nós somos um movimento de ONU Mulheres que promove um esforço pela igualdade de género, numa perspectiva inclusiva, mobilizadora de pessoas de género masculino para a causa e não só. Parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU e surgiu em 2014 em Nova Iorque com um discurso muito emblemático da Emma Watson e está desde 2017 em Portugal. Nós temos várias áreas de atuação, uma delas é a questão da identidade, ou seja, tanto de género como sexual, alinhada também a movimentos e lutas LGBT. Isto significa que o nosso trabalho não passa apenas pela questão da igualdade de género no sentido das lutas de mulheres, mas também na luta de todos e todas para um mundo mais igual, uma sociedade civil mais igual. Trabalhamos também a questão da violência, seja ela de género, sexual, física, psicológica, económica, social ou qualquer outro tipo de violência que esteja relacionado com a violência doméstica ou no namoro. Neste caso, como nós somos apenas um movimento, ainda não somos organização em Portugal, e portanto nós não temos legitimidade nem formas mais legalizadas de apoiar vítimas de violência doméstica ou violência no namoro, e o que nós fazemos quando essas pessoas que nos contactam e nos pedem ajuda é de facto ajudar no encaminhamento dessas pessoas para sítios como a APAV, como a UMAR, como por exemplo ir ajudar a pessoa a fazer a denúncia num gabinete de apoio à informação à vítima, e tentamos perceber se a pessoa está confortável naquele sítio onde nós a encaminhamos e ajudar também em algumas coisas nesse processo. Relativamente à questão da área de atuação da saúde, claro, nós não somos, lá está, nós não temos também nenhum tipo de legitimidade a nível de psiquiatria ou de medicina,
mas fazemos várias palestras e fazemos como esta, por exemplo, e fazemos também algumas ações de sensibilização por questões relacionadas com a saúde reprodutora, como o direito à interrupção voluntária da gravidez, o acesso a métodos contraceptivos e não só. No ano passado nós tivemos aqui no Porto a Arts Week, e pedimos que as pessoas que aparecessem, que fossem assistir às nossas palestras, se pudessem, contribuíssem com algum tipo de produto de higiene menstrual, que mais tarde fomos doar às casas-abrigo da APAV. E isso também é um tópico de saúde que nos importa muito, a questão da pobreza menstrual, a questão de haverem pessoas que ainda não têm acesso ou que não conseguem ter acesso tão facilmente a produtos de higiene menstrual, e isso é o que nós estamos a trabalhar para que seja uma área de atuação ainda mais trabalhada por nós. Relativamente à educação, que o Rui também tocou um bocadinho na questão da educação sexual em meio escolar, nós lutamos também pelo direito das mulheres à educação, pelo envolvimento de corpos universitários na promoção de igualdade de género. A nossa maior incidência dentro da população portuguesa é de facto em núcleos universitários, vocês já vão ver mais à frente quantos núcleos é que nós temos em Portugal neste momento. São muitos, felizmente, e continuam a crescer. E de facto esta é uma das nossas maneiras de trabalhar mais a questão da igualdade de género e as questões LGBT e antirracistas dentro das universidades, porque de facto uma das grandes premissas da E4C, enquanto movimento das Nações Unidas, é o envolvimento dos jovens, não é? E onde é que estão os jovens que vão fazer a mudança que vamos ver no futuro? Estão, a maior parte das vezes, dentro das universidades, ou então em associações que de facto trabalham com jovens e nós conseguimos contactar com essas instituições. Também dentro da política nós temos algum tipo de ação, nós trabalhamos com a Comissão para a Igualdade de Género e Cidadania daqui de Portugal, para a promoção do maior envolvimento de mulheres nas políticas e de leis que visem a igualdade de género. Vamos também a várias manifestações, a várias marchas, porque acreditamos que faz sentido no contexto português e na nossa história sairmos à rua, agora claro com algumas limitações e sempre com constrangimentos por causa da pandemia, mas era algo que nós fazíamos bastante antes de março de 2020 e que acreditamos que só assim é que nós conseguimos de facto gerar mudança a nível político. Relativamente à área de atuação do trabalho, nós fazemos uma promoção do ambiente de trabalho mais igualitário, damos várias formações de igualdade de género em várias empresas, por exemplo, a que foi mais emblemática para nós, eu penso que foi com o IKEA, aqui em Matosinhos. Nós fomos convidadas a dar uma formação sobre a igualdade de género, sobre a questão de refugiados, de integração de pessoas refugiadas na equipa, de integração de pessoas com deficiência, falar sobre questões de violência doméstica, entre outros temas que são muito importantes, e foi de facto um momento de partilha e de aprendizagem muito rico, tanto para nós como para as pessoas da IKEA que participaram. Também falamos neste tipo de assuntos, na questão da disparidade salarial e como é que se pode de facto promover um espaço de trabalho em que a disparidade salarial não exista. Eu já fui falando de algumas coisas que são importantes para nós ao longo destas áreas de atuação, mas nós somos pró-LGBTQI+, no sentido em que não faz sentido para nós lutar para um feminismo que apenas serve mulheres que são cisgênero e heterossexuais. Uma mulher lésbica também entra dentro da nossa definição de feminismo, uma mulher trans também entra dentro da nossa definição de feminismo, e por isso nós somos, acima de tudo, feministas interseccionais, no sentido em que tanto pessoas negras, como pessoas LGBT, como pessoas com deficiência, como homens, como pessoas que não são nem homem nem mulheres ou que não se identificam como tal, fazem parte do nosso feminismo e, portanto, podem não só ser E4C e ser feministas, claro, como serão sempre parte das pessoas com que nós pensamos quando estamos a pensar nas nossas áreas de atuação, nas nossas ações, nas nossas palestras. Estas pessoas estão sempre presentes na nossa equipa também, claro, mas também quando pensamos na forma como podemos mudar a sociedade civil. Somos anticapitalistas no sentido em que sabemos
e reconhecemos que é o sistema capitalista que de facto perpetua as desigualdades salariais, as desigualdades no mundo do trabalho, principalmente e não só, e mais recentemente, também com um pouco da influência da Carolina Salgado Pereira, que é a nossa fundadora da E4C em Portugal, estamos a informar-nos e a educar-nos mais para o ecofeminismo e para a forma como aquilo que causa as alterações climáticas também cria desigualdades de género. Um pouco por todo o país, nós temos 3 núcleos regionais, o do Porto, o de Lisboa e o do Algarve. Temos, claro, o E4C Portugal, que é neste momento coordenado pela equipa da E4C Porto, da qual eu faço parte, em conjunto com a Carolina, e que é um núcleo português, é um núcleo que está sempre em constante mudança e que não quer sempre, digamos assim, a mesma coisa em todos os seus momentos. É um núcleo que é um pouco mais fluido e que vai acontecendo e trabalhando mediante aquilo que os outros núcleos necessitam. E como eu falava há pouco, nós temos mesmo muitos núcleos universitários, temos 21 núcleos universitários, brevemente teremos 23, portanto eles estão sempre a aparecer e a querer fazer mais. Temos vários núcleos dentro da própria Universidade do Porto. A cidade do Porto é efetivamente a cidade com mais núcleos universitários ativos, mas também temos vários em Lisboa e mais recentemente temos o núcleo da Universidade de Évora. Aqui estão alguns exemplos daquilo que os vários núcleos vão fazendo, sempre com esta questão da interseccionalidade, das várias temáticas, das várias questões que são para nós importantes, e de maneira também a incluir o maior número de pessoas possível dentro desta luta, porque para nós não faz sentido, como eu dizia há pouco, segregar a luta, não faz sentido não pensar em todas as pessoas que são afetadas pelas desigualdades de género de forma separada, mas sim sempre de forma unida, e é um pouco isso. Creio que se tiverem algumas dúvidas sobre como funciona a E4C e como é que podem também ajudar a E4C, estejam à vontade para nos contactar. Tem aqui o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso e-mail. Nós estamos sempre nessas redes, portanto estejam à vontade e obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Pronto, questões podem ir colocando no formulário, depois no final voltamos a elas. Aproveito só para fazer aqui uma divulgação da E4C, que está a decorrer o Arts Festival e neste sentido está a decorrer um projeto em que vocês podem submeter trabalhos e penso que no site da E4C podem ver melhor estas informações, estes pormenores, mas pronto, ficam a saber, podem submeter trabalhos artísticos e depois acho que penso que seja uma espécie de um concurso. Pronto, passando agora para a última oradora deste painel, a professora Margarida Queiroz, que é professora no IGOT e vai-nos falar um pouco sobre o impacto da distribuição do território e da arquitetura na parte da igualdade de género, que são coisas que se calhar a maioria de nós não pensa muito frequentemente, especialmente no curso de Medicina, que é a grande maioria dos participantes. E pronto, vou mostrar só as perguntas que nós fizemos sobre este assunto. Portanto, se consideras que a igualdade de género expressa-se na arquitetura das cidades, a grande maioria, 62%, respondeu que não sabia, 24% respondeu que sim e 14% considerou que não. Depois, perguntámos se consideras que existe desigualdade na gestão dos espaços. 56% respondeu que também não sabia, 34% respondeu que sim e 10% respondeu que não. Portanto, claramente é um tema que nós não temos grande conhecimento e vamos aprender de certo muito. Professora, passo para si. Obrigada. Eu, em primeiro lugar, eu queria agradecer, não é?
o trabalho que vocês tiveram, a esta equipa fantástica, que é representada pela Ana Rita Sobral e pelo Miguel Teixeira, mas há mais pessoas que estão por trás nos bastidores a garantir que isto está a correr bem. Portanto, quero agradecer ao Gabinete de Apoio ao Estudante da Faculdade de Medicina da minha universidade este convite. Eu já falei há muito tempo com a Rita sobre isto, sobre o que é que era este evento, e fiquei a pensar, mas o que é que eu vou falar? Eles são médicos, futuros e futuras médicas, e depois ela deu uma sugestão de um título e eu achei pior ainda. Portanto, eu tentei de alguma maneira fazer aqui uma junção de duas coisas, que se calhar não é muito bem conseguida, mas para vos dar se calhar uma ideia do que é isto do contexto das políticas públicas para a igualdade de género, e como o evento também tinha, digamos, um alicerce importante naquilo que é a área da violência, eu gostaria depois de fazer a ligação com a violência. Só também para vos dizer que o IGOT, que é o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, onde eu me situo, e o seu Centro de Estudos Geográficos, tem feito um trabalho desde há muitos anos para a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. E, portanto, a minha ligação, porque eu, no fundo, trabalho com as questões da geografia, do espaço, do território, e acabei, um certo dia, a fazer trabalhos, investigação e estudos para a Comissão para a Cidadania e Igualdade. E, desde então, nunca mais larguei esta área, e é uma área que cada vez mais me interessa. E lembro-me que aqui há uns 12 anos atrás, quando eu falava nestas coisas, eu sentia que falava assim para portas, não havia reação, era coisas de mulheres, lá estão elas. E portanto, hoje é com muito agrado, não é, que vejo que o mundo se abriu para a diversidade, não é? E portanto, isto era uma pequena introdução também para vos dizer que neste instituto onde eu trabalho, nós temos uma coisa que eu gostaria que se estendesse a toda a Universidade de Lisboa. Temos um projeto chamado Gearing Roles, e no fundo é o projeto o que é que procura fazer? Procura integrar e ver em que é que nas instituições universitárias nós encontramos situações de desigualdade, quer ao nível do pessoal docente, quer ao nível de estudo do pessoal de técnicos e técnicas que trabalham nas faculdades, nos institutos, na investigação, portanto, e em estudantes. Portanto, também a ideia é envolver toda a comunidade estudantil e não estudantil ligada à Universidade de Lisboa. Nós somos uma pequena escola dentro das 18 escolas da Universidade de Lisboa e gostaríamos que este projeto fosse um grande projeto lançado a nível da reitoria. Portanto, as iniciativas que também este projeto tem vão no sentido de tentar encontrar as desigualdades e tentar encontrar o seu equilíbrio e formas de ultrapassar as resistências. Também neste momento temos um projeto do qual vos falarei mais no final daquilo que eu preparei para vocês. Portanto, para começar, para não ser também muito extenuante ou muito desinteressante, qual é o contexto, não é? O contexto das políticas para a igualdade de género, e vou fazer assim uma passagem muito simples. As políticas públicas em Portugal para a igualdade de género, eu creio que foram em grande parte estimuladas pelas orientações de instâncias internacionais, nomeadamente as Nações Unidas e a União Europeia. E apesar de Portugal ter assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, a efetivação das políticas para a igualdade de género de facto ocorrem após a abertura da sociedade portuguesa, portanto com a Revolução de Abril de 74, e é hoje ainda a principal alavanca externa da nossa política para a igualdade advém sobretudo dos compromissos internacionais que assumimos e daquilo que são os nossos compromissos com a União Europeia. E a União Europeia vai desenvolvendo diretivas, instituições que vão transpondo orientações de política que de alguma maneira vão sendo transpostas para a legislação nacional. Também a própria União Europeia procura promover o estabelecimento de redes transnacionais e mesmo da investigação a este nível, portanto que este projeto nós temos o tal Gearing Roles, é um H2020 e portanto temos um grande estímulo externo
e, de alguma maneira, muitos projetos que são financiados hoje para a igualdade de género, igualdade salarial, igualdade no emprego, prevenção e combate à violência de género contra as mulheres, doméstica, violência sexual, são muito apoiadas por dinheiros que vêm da União Europeia e de outras instituições, mas esta é a principal alavanca. Como disse há bocadinho a Maria de Jesus, quem é a instituição responsável pela implementação da política pública para a igualdade de género? Em primeiro lugar, o Estado português, mas o Estado português faz-se representar pela Presidência do Conselho de Ministros, que por sua vez detém uma Secretaria de Estado, que é uma Secretaria de Estado que tutela a área da igualdade, que por sua vez tutela também a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Portanto, temos o Estado, a Secretaria de Estado, a Presidência do Conselho de Ministros, a Secretaria de Estado e depois a Comissão para a Cidadania e Igualdade, toda a gente chama SIGA. Digamos que esta entidade tem a responsabilidade de promover políticas públicas para a igualdade em Portugal. E como é que tem tentado fazer? Desde há muitos anos que esta entidade tem procurado, de alguma maneira, territorializar as políticas públicas para a igualdade de género. E isto é feito através de competências que estão inscritas nos planos nacionais para a igualdade. E, portanto, tivemos, se não me falha a memória, uns 5 planos nacionais para a igualdade de género. Primeiro eram chamados os PNIs, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e estavam orientados para a violência, para a igualdade de género, e de alguma maneira o que se fez neste momento, temos uma estratégia nacional que é conhecida como a ENIND, que tenta juntar tudo o que havia, portanto temos desde o combate à mutilação genital feminina, à igualdade e ao combate à violência contra as mulheres, a violência de género e doméstica. E portanto, a SIG tem procurado no fundo exercer as suas competências tendo estes grandes programas de política, não é? E vai tentando, de certa forma, numa linguagem médica, talvez, vejam se não me digo asneiras, fez um bypass, ou seja, começou-se a atuar a nível dos ministérios, portanto tentar ver quais eram as desigualdades, como é que os ministérios estavam organizados e portanto foram nomeados conselheiras e conselheiros para a igualdade a nível ministerial e a SIG compreende rapidamente que é preciso fazer um bypass para o nível local, porque as desigualdades e combater o problema das desigualdades tem muito a ver com os territórios onde estas acontecem, onde estas efetivamente têm lugar. E, portanto, cada vez mais se percebe dentro daquilo que é a atual orientação passada e atual e no seu desenvolvimento da política pública para a igualdade, nós conseguimos compreender que ela se centra cada vez mais na ação centrada nos atores locais ou nos stakeholders, como muitas vezes se diz, na valorização de recursos territoriais e, portanto, para que uma política pública seja considerada territorializada, não basta que ela produza impactos no território, é necessário também que na sua concepção participem os atores, as instituições, as entidades locais. E, portanto, o que é que tem acontecido? Cada vez mais há uma aproximação entre aquilo que são entidades que estão cá em cima, top, como a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e a Secretaria de Estado para a Igualdade, que dependem da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros, e estão a atuar cada vez mais a nível de protocolos com os municípios, com as redes locais de apoio a, digamos, a todas as formas de violência contra as mulheres, às desigualdades, e portanto, isto tudo mais ou menos, se conseguíssemos balizar, podemos dizer que nos anos 90 começam uma série de iniciativas que no fundo tentavam trabalhar com situações de desemprego, não é? Muitas mulheres jovens e adultas em situação de desemprego, emprego precário, ameaçadas de exclusão do mercado de trabalho e portanto tentando apoiar mulheres que prosseguissem no fundo a ideia de promoção da sua carreira profissional, da criação do próprio emprego e por aí fora. E é neste âmbito que são criados espaços de informação às mulheres, para que no território, nos locais onde se habita, tenhamos sítios onde possamos nos informar sobre o que se passa e começaram-se a formar pessoas
técnicas e técnicos a nível autárquico com competências para serem agentes para a igualdade, para trabalharem nestes espaços. E, portanto, depois, já talvez mais ou menos, meados da década de 2000, há uma consolidação desta ideia de trabalhar com o nível local e, portanto, é em 2007 que celebra-se o Ano Europeu para a igualdade e, de alguma maneira, ou para a igualdade de oportunidades, creio que era assim que se chamava, e isto tudo é formalizado no terceiro plano para a igualdade de género. E é no terceiro plano para a igualdade de género que aparecem as figuras, os instrumentos que se chamam planos municipais para a igualdade. Ninguém sabia o que era um plano municipal para a igualdade, ainda hoje eu me debato sobre o que é que são os planos municipais para a igualdade, porque eles são muito diversos, mas aquilo que se pretendeu é, de alguma forma, reforçar o papel das autarquias locais na promoção de políticas públicas para a igualdade, na medida em que há uma grande proximidade às populações, e esses planos podiam propor estratégias ou desenvolvimento de estratégias e o envolvimento de ações locais, juntamente com as outras forças vivas locais, que não apenas as autarquias, para promover uma certa educação para a cidadania, para a igualdade a nível local. E, portanto, é neste contexto que vão surgir as figuras das conselheiras e dos conselheiros para a igualdade de género a nível local, portanto já não apenas a nível ministerial, mas a nível local, enquanto pessoas dinamizadoras da implementação destes planos. E o que é que estes planos faziam, mais ou menos, os primeiros? As câmaras municipais olhavam para dentro da própria instituição e tentavam fazer um balanço, quantas mulheres, quantos homens, quem é que ocupa os cargos dirigentes, como é que estamos a nível salarial, quais são as políticas que a Câmara Municipal tem para apoiar jovens mães, técnicas, trabalhadoras daqui, portanto, onde é que estão as grandes desigualdades. E depois começaram-se a fazer planos talvez mais abrangentes, em que se pensa, bom, mas a área de atuação de uma Câmara Municipal não é apenas dentro da própria Câmara, que as políticas municipais, que se expressam através de inúmeros instrumentos, têm impacto nas populações a nível dos seus territórios. E é aí que se começa a perceber que as políticas públicas, de alguma maneira, não são neutras, elas têm impacto diferenciado nos territórios e, portanto, os planos municipais para a igualdade, que de alguma forma começam dando pequenos passos, o objetivo é que comecem a dar passos mais importantes e que sejam de facto elaborados com esta consciência, não é, do olhar interno para dentro da nossa própria instituição e depois um olhar externo sobre a influência, a área de influência que esta instituição tem. Se vocês olharem e pensarem naquilo que pode ser o mesmo o que nós estamos a fazer no IGOT, o que a Faculdade de Medicina pode fazer, é olhar para dentro e depois ver no seu público, da sua população que frequenta, qual é a influência que tem, né, e na repercussão das desigualdades, no fechar de portas, na marginalização, etc. E, portanto, na verdade, quando se começaram a fazer os planos para a igualdade de género, não sabia bem, eram financiados até por fundos europeus, ninguém sabia muito bem, havia equipas externas a fazer isto, externas às câmaras, mas na verdade, digamos que tem havido um crescimento e a SIG vai assinando protocolos com as câmaras municipais e com outros atores com os quais as câmaras também lidam e, portanto, para combater a desigualdade, os municípios, no fundo, quando assinam estes protocolos, estão a comprometer-se a executar, não é, ações essenciais para combater desigualdades. E, de alguma maneira, por exemplo, designar o mesmo número de homens e de mulheres para cargos autárquicos, sensibilizar a comunidade e fazer ações locais para a igualdade no seu território, garantir que as mulheres possam ter acesso a financiamento e, portanto, sejam empreendedoras nos territórios onde estão, etc, etc. E, portanto, atualmente, não é? Atualmente, que é talvez este período mais atual, que é mais ou menos a partir de 2012, da nossa grande crise financeira, de alguma maneira já se começa a falar, a juntar a igualdade de género e misturada com o tema da violência, de alguma maneira, porque
é nos territórios onde também a violência acontece e, portanto, as políticas públicas para a igualdade incorporam naturalmente as questões, devem incorporar as questões da violência. Portanto, e com esta estratégia, com esta visão muito assertiva, na minha opinião, procura-se dar lugar e importância às redes distritais, às redes locais, aos núcleos distritais de apoio às vítimas. Porquê? Porque na sociedade portuguesa há muita iniciativa e, portanto, há muitas associações, muitas organizações da sociedade civil que trabalham diretamente com a violência. E sobretudo com a violência de género, com a violência doméstica, com a violência contra as mulheres. E, portanto, e que já trabalham em rede. E, portanto, esta junção está muito bem pensada e a ideia é que estas redes se preparem cada vez mais e criar também nos territórios massa crítica para que se possa auxiliar as vítimas numa lógica de proximidade e incorporar os municípios com planos e estratégias que fomentem práticas de igualdade em rede, trabalhando em rede e reforçando a articulação interministerial, entre entidades e, portanto, trabalhando a vários níveis, quer ao nível horizontal, quer ao nível vertical, de atuação mais local, mais regional ou mais a nível interministerial. E, portanto, associar a política pública, no fundo, às instituições da sociedade civil e uma maior proximidade às populações e uma atuação em rede. E, portanto, a rede de municípios que promove a igualdade também está organizada com a sociedade civil. São parceiros estratégicos, aliás, não era possível dar respostas e ainda são muito incompletas se a política pública para a igualdade não contasse com estes parceiros estratégicos que estão no terreno. Claro que, mais recentemente, a política está a ser muito colocada no problema da violência doméstica e de género e através desta ideia cria-se uma espécie de capilaridade lá para preocupações com a igualdade, captando as tais instituições que estão parceiras, com experiência, dispostas a trabalhar nestas áreas e hoje temos, a nível de todo o território nacional, uma rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica. Esta rede funciona com casas de abrigo e estruturas de atendimento e estruturas de atendimento de emergência. O projeto que nós agora estamos a trabalhar, estamos a fazer uma plataforma digital para apoio a esta rede, para que esta rede possa trabalhar realmente em rede. E, portanto, para que isto, claro, tem problemas, muitos problemas e temos de ter muito cuidado por causa das questões da proteção dos dados e da sensibilidade que estas coisas têm, mas não nos podemos esquecer que o processo de uma vítima também existe em papel e, portanto, é difícil passar do papel para o digital, não é fácil, mas, digamos, estamos a tentar ajudar de alguma forma a que a política pública também possa trabalhar em rede, uma melhor rede e mais rapidamente dar respostas às necessidades que são muitas vezes urgentes e é preciso juntar conhecimento muito rapidamente e se tivermos estas entidades articuladas numa rede é uma fusão que me parece muitíssimo interessante com os devidos problemas da segurança dos dados, da proteção de dados, etc. Portanto, estas redes, neste momento, são redes que também assentam, estas estruturas também assentam depois no trabalho de parceria com a Guarda Nacional Republicana, com a Polícia de Segurança Pública, com as unidades locais de saúde, com centros hospitalares, associações das misericórdias, entre outras ONGs. E, portanto, digamos que temos aqui uma ligação forte, não é, daquilo que é política nacional, que é desenvolvida a nível de planos, a nível nacional, que depois procura ter uma leitura prática a nível do território. Onde é que eu quero chegar? Para de alguma maneira tentar responder àquelas respostas do não sei, que o Miguel nos mostrou no início. É que nós, e agora indo para aquilo que é o local e a experiência de nós enquanto pessoas, enquanto corpos que se movimentam, nós temos que pensar que as relações de poder moldam as dinâmicas socioespaciais e as políticas públicas dificilmente têm conseguido dar resposta a esta diferenciação de relações de poder. E o que é que eu quero dizer? Quero dizer que
as relações de género, portanto, são relações sociais, não é? São integrantes de espaços materiais, físicos, mas também de espaços simbólicos e discursivos, não tenhamos ilusões. E nós ou raramente nos interrogamos, porque também, lá está, não estamos preparadas e preparados para isto, porque talvez os nossos modelos educativos não nos levaram para lá, mas onde vamos, como lá chegamos e a nossa presença em certos espaços, em certos lugares, tudo isto é influenciado e tem impacto na nossa identidade, E as dimensões espaciais da identidade social, tal como o género, o estatuto social, a sexualidade, a idade, a raça, ou raça põe entre aspas porque acho que também é uma construção, religiões, etnias, etc., estão enraizadas em relações de poder desiguais e estão historicamente construídas e privilegiam umas pessoas e marginalizam outras. Portanto, como falava há bocadinho o Dr. Rui e a Maria de Jesus, não é? Nós, na verdade, temos construções, não é, que nos marcam, rótulos, não é? E isso está historicamente constituído e tem o poder de marginalizar umas pessoas e de privilegiar outras. E, portanto, estas identidades diversas e histórias diversas, não é, levantam-nos importantes questões acerca de como as questões da sexualidade, da classe, da idade e outros eixos de poder são aspectos formativos de quem somos, o que valorizamos, no que acreditamos. E, além do mais, certas identidades sociais garantem às pessoas posições de privilégio nos lugares que ocupam. Muito. No trabalho, na educação, nas atividades políticas, nos locais que habitamos. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que eu sou uma privilegiada, porque eu sou branca, nasci no hemisfério norte, estou na Europa, portanto estou ao lado estou dentro de um discurso hegemónico, não é? Mas pronto, posto isto, isto molda a forma como eu estou, como eu penso, como eu me mobilizo, onde eu posso chegar e onde eu não posso chegar. E, portanto, quando se pergunta, não é, a profissionais de urbanismo, e agora vamos entrar naquilo que era o tema que o Miguel vos perguntou, quais são as necessidades urbanas? Se vocês perguntarem aos presidentes de Câmara e tal, a maioria até são homens, a maioria vai responder os grandes problemas que nós temos, à parte das questões da Covid, isso é outro tema, que também mescla com este, mas pronto, vão sempre, as respostas quase invariavelmente dizem, as grandes necessidades urbanas são acessibilidade, mobilidade e sustentabilidade. Estas são grandes tópicos, sem dúvida, não tenho nada contra, não é? Mas estes tópicos, assim, lançados desta maneira, são insuficientes para resolver as questões de privilégio e de marginalização. Portanto, e a vida urbana está cheia, está repleta de desigualdades e agora vou colocar a tónica nas mulheres, porque estas desigualdades existem no espaço, na cidade, sobretudo para as mulheres. E estas, como bem dizia há bocadinho a Maria de Jesus, nem sequer são um grupo homogéneo, porque eu já não estou a falar nas mulheres em geral. E se nós virmos, por exemplo, as mulheres negras, né, foram escravizadas, têm um percurso histórico muito diferente das mulheres brancas. E, portanto, eu vou falar no genérico, embora saiba que somos todas diferentes e temos histórias muito, muito diferentes. Mas as mulheres, por exemplo, todavia, não sei, se calhar vocês já fazem parte de uma geração que não teve estes problemas, mas eu vou refletir agora a partir também um pouco da minha experiência, porque as feministas, e eu assumo enquanto tal, também assumem nas suas epistemologias a postura que eu estou aqui a ter hoje, que é usar também da minha experiência, da visão do mundo onde eu me coloco, eurocêntrico, mulher, etc., branca, classe média, por aí fora. As mulheres sozinhas à noite na cidade ainda atravessam a rua se um estranho caminhar atrás de nós. Digam-me quantas de vocês é que não experienciaram esta sensação. Portanto, quero com isto dizer-vos, não é, que os lugares
são criados por identidades sociais que, por sua vez, estão ligados a eixos de poder. E, por exemplo, e agora vou falar um bocadinho também dos homens homossexuais, porque eles também experienciam a vida nos bairros urbanos de uma forma diferente dos homens hetero. Experiências que são baseadas na sua sexualidade. Porquê? Porque a cidade tem uma predominância, ou apresenta uma predominância de espaços heteronormativos. E nestas situações, não é? Há normas sociais que são dominantes, e essas normas dominantes excluem todas as pessoas que não se identificam enquanto heterossexuais. Em contraste, portanto isto é genérico, e nós podemos encontrar exemplos disto. Por exemplo, o bairro Castro, em São Francisco, ou o Soul, em Londres, são espaços que são descritos e representados enquanto espaços inclusivos para a comunidade LGBTQ+, etc, etc. Portanto, são bairros ou são áreas da cidade que disponibilizam espaços de aceitação do diferente e têm oferta comercial, cultural, residencial aberta e inclusiva, e não ditam normas do estilo das normas heteronormativas. As áreas residenciais e os espaços domésticos também estão baseados também naquele binário, não é? Do homem e mulher, nas relações de género. E nós também ouvimos há bocadinho o Dr. Rui a falar nisto, não é? Que há um contínuo nas nossas vidas, e já assisti a situações em que homens com 60 anos de idade finalmente admitem que são homossexuais, por exemplo. Portanto, também nos homens há uma maior dificuldade na aceitação, na revelação, etc. Bom, seja como for, independentemente agora de nós podemos criticar os binários homem e mulher, mas nós temos que pensar que as normas patriarcais ou convenções associadas ao que é a casa, o espaço privado e o espaço público, rotula de alguma maneira o espaço doméstico como um espaço feminizado e o espaço público como um espaço masculino. Não quer dizer que seja exatamente assim, nem todos os casos são assim, mas no geral, historicamente, isto também está comprovado. E portanto, em resultado disto, não é? As relações de género, no fundo, também contribuíram para uma certa construção social da casa como o lugar da mulher, o lugar da sua proteção, do seu recato, de alguma maneira, e da segurança. E claro que há muitas pessoas que criticam esta classificação, até porque classificam estes lugares como os lugares da restrição e da repressão, porque elas reproduzem as normas patriarcais e as relações sociais. E portanto, estas são algumas razões que de alguma forma nos levam a querer estudar a complexidade da casa como um lugar de múltiplas experiências e expressões, desde aquelas que levam à classificação casa como lugar seguro e da família e do conforto, mas também como lugar da insegurança, da opressão e da violência, e tem-se visto isso muito com a Covid. E portanto, as discussões sobre o espaço, o território, o lugar, levantam questões, na minha perspectiva, não na vossa certamente, no que diz respeito ao espaço público e privado, e as divisões entre ambas são resultado de certas construções e experiências, e são muito mais fluidas e contestadas do que supomos. E, portanto, os espaços tidos como seguros, e para fazer esta síntese, estão associados à nossa casa ou a dormitórios de residências universitárias. E está demonstrado estatisticamente que a maior parte da violência contra as mulheres ocorre em casa e nos espaços das residências dos campos universitários. E são crimes perpetrados por pessoas que elas conhecem, que nós conhecemos. E, portanto, as estatísticas também mostram que durante o nosso período de vida, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 4 homens foram ou serão vítimas de violência física de um parceiro ou de uma parceira íntima. Okay? Portanto, os espaços públicos percebidos como abertos, são acessíveis e desregulados, muitas vezes também isso não é verdade, porque tem vigilância, policiamento, e isso restringe também a mobilidade e a liberdade de expressão. E isso é outra questão, mas neste caso algumas pessoas e as suas práticas encaixam nestes espaços vigiados e outras não. E portanto, partindo daqui, eu agora muito rapidamente vou-vos construir aquilo que é a cidade do medo. Aliás, todas vocês e todos vocês poderiam fazer essa experiência.
desde a vossa infância até a idade adulta em questão. Eu, desde criança, me recordo de ensinamentos relacionados com o espectro do stranger danger, ok? O perigo desconhecido. Nunca fales com o desconhecido, nunca digas que estás sozinha em casa, não abras a porta a ninguém que não conheças, nunca ajudes alguém a procurar um cão perdido, não aceites um doce de um desconhecido. E, portanto, a figura do predador assola-nos, a nós mulheres em particular, desde crianças, não é? E apesar destes ensinamentos, o que é curioso, eu só fiquei consciente da minha própria vulnerabilidade, não porque era criança, mas quando me tornei uma teenager. Quando, e digo-vos, naquele tempo, eu ia de minha casa até à escola e tinha que atravessar uma linha de caminho de ferro, onde morria, todos os meses morria alguém atropelado. E junto a essa linha de caminho de ferro existia como é que se diz? Uma casa, era uma latrina pública. E eu ia, nesse dia, eu ia sozinha e fiquei consciente da minha vulnerabilidade, porque um homem saiu da latrina pública e mostrou-me todo o seu corpo. E eu ia a caminho do liceu, eu vi um homem nu pela primeira vez. E, portanto, eu vivi, e posso-vos dizer isto, vivi em Coimbra, sou de Coimbra, a minha infância e juventude em Coimbra, uma cidade média. Eu fazia este percurso diário de casa para a escola, ou sozinha ou acompanhada. E quando ia acompanhada dos meus irmãos, e recordo que quando estava com os meus irmãos, a minha liberdade era total, porque sentia que eles me protegiam. Menos quando acompanhada de amigas, e nula quando estava sozinha. E portanto, quando estava com as minhas amigas, e agora quando falamos da cidade do medo também podemos falar da cidade das amigas, e isto já mais tarde, nos tempos de faculdade, nós tínhamos estratégias para combater perigos e que sabíamos que eram reais e não eram assim tão abstratos, ou as julgávamos nós. Portanto, não ficar sozinhas com colegas homens e durante muito tempo e ter um plano de segurança. Tínhamos que ter sempre um plano de segurança. E também não tenho palavras para descrever, não é? As mensagens que nós raparigas, eu já não sou rapariga, mas estou a falar como se estivesse naquela época, porque me lembro muito bem disso, recebíamos sobre os nossos corpos, sobre a nossa roupa, sobre o cabelo, a maquilhagem, o peso, a higiene, cheirávamos bem, cheirávamos mal, se tínhamos ou não tínhamos comportamento apropriado, como nos sentávamos e caminhávamos. Portanto, é preciso ter uma postura que está controlada, não é? Quando realmente nós compreendemos todos estes códigos, percebemos que as meninas, raparigas, mais tarde as mulheres, são vulneráveis devido ao nosso género e devido ao nosso desenvolvimento e o nosso próprio desenvolvimento sexual e a aparência depois que isso tudo expressa vai nos mostrar que há perigos reais e alguns deles são imaginados. E portanto, só para vos dizer que a socialização é poderosa e profunda e molda o medo das mulheres e portanto torna-se qualquer coisa que inata, diz-se que é naturalizado, o medo tornou-se naturalizado e este medo tem sido estudado por inúmeras áreas científicas, da antropologia à biologia e diversos inquéritos efetuados mostram que as mulheres identificam a cidade, a noite e os homens estranhos como a maioria das fontes de ameaça. Pequena parte dos estudos vão dar aí. Todavia já existem dados suficientes para demonstrar que as mulheres são muito mais frágeis e vulneráveis, sobretudo às mãos de homens conhecidos e em espaços privados, como a casa e o local de trabalho. E esta é uma contradição, vejam só, uma contradição conhecida como o paradoxo do medo da mulher, identificado como um medo irracional, porque não explicado por evidências científicas. Portanto, mulheres, quem é que as percebe? São paradoxais, ninguém as percebe, são irracionais. Portanto, o que é que nos leva a pensar neste estereótipo acerca das mulheres? É uma má ciência. É uma má ciência, porque o que é que as mulheres têm de errado? São irracionais, não se entendem? Ora, uma investigação talvez mais ampla ou mais profunda mostra que isto tem alguma explicação através daquilo que é o grande palavrão do patriarcado. O heteropatriarcado, não é? E o trauma do paradoxo do medo das mulheres é apenas paradoxal através das lentes
que de alguma forma ignoram processos de socialização e relações de poder genderizadas, não é? A família, a escola, os mídia, sensacionalizam de uma forma, né, reportam crimes violentos, de estranhos, e muito menos violência perpetrada por parceiros íntimos. Portanto, o cinema, a televisão, os livros, idem. E, portanto, o paradoxo explica-se através de um conjunto de variáveis bastante mais complexo, que eu estou aqui a tentar dizer, mas apenas para nós abrirmos um pouco a nossa cabeça, e, portanto, digamos que aqui o problema, a questão é o patriarcado. Isto é estrutural. O que é que eu quero dizer? É que todas nós temos uma ideia de que a minha violação está atrás de mim numa sombra da rua e tem perseguido. Isto desde pequenina, ok? E isto explica-se por um sistema, por uma estrutura, é estrutural, ok? E, portanto, em contraste, e a realidade tem-nos mostrado, e estatística também, infelizmente, que a violência doméstica, o assalto sexual por gente conhecida e o abuso de crianças e outros crimes em privado são prevalentes e têm sido historicamente quase relegados para segundo plano. E em vez de procurarmos a causa interna do paradoxo, era muito mais satisfatório que tentássemos procurar as causas externas, que são estruturais e que se traduzem, portanto, em sistemas e em instituições que nós criamos, que produzem e reproduzem o status quo e que beneficiam certos grupos sociais e, nomeadamente, beneficiam muito os homens. Em geral, não estou a apontar o dedo a ninguém em particular, e por isso nós falamos no patriarcado, que é um sistema que beneficia uns grupos em relação aos outros, e neste caso os homens em relação às mulheres. Ora, onde é que entra o espaço e a cidade nisto tudo? É que o controle, eu já me calo, Ana Rita, ela já sabe que quando eu começo a falar não me calo, mas já me calo rapidamente. O controle social acontece na cidade, na cidade, no espaço, no urbano, porque hoje também há quem diga, e há várias teses que defendem que o mundo se urbanizou, aliás as Nações Unidas também já reporta isso, e portanto nós podemos mapear a cidade do medo. Os bairros, as ruas, os jardins, os sítios públicos, os locais a evitar. É mais difícil mapear os espaços privados, até porque a política pública para a igualdade e para o combate à violência, durante muito tempo, trabalhou sobre aquilo que é o espaço público e não o privado, porque isso era uma imersão, portanto só é crime desde há muito pouco tempo em relação à nossa história, portanto a violência contra as mulheres, a violência doméstica tornou-se crime também muito recentemente, até no nosso Código Penal e portanto na verdade, o que é que nós temos? Temos um controle social que é exercido nos espaços da cidade, no espaço onde vivemos, que se constrói como os locais a evitar. E esta ideia é real e também é construída, porque exerce um controle sobre o espaço público, quem é que pode lá estar, quem é que não pode, a que horas, quando. E o medo tem custos para a sociedade, tem custos para a economia, porque impede as mulheres de livre acesso à cidade. A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, fim de semana, etc. E, portanto, tudo o que a cidade oferece, que é liberdade, que devia ser liberdade, opção, escolhas, diversidade, está restringido também pelo medo. Isto tem custos, porquê? Porque as mulheres não aceitam não têm opção, não acedem às mesmas oportunidades de trabalho, de vida livre, de vida independente e livre. Então, e estes custos também são económicos, porque isso depois, como as mulheres são pelo menos já metade da população mundial, isto tem custos económicos, claro. E portanto as mulheres têm menos acesso se calhar à educação, porque se calhar muitas até poderiam frequentar cursos noturnos, mas qualquer, não é? Portanto, e algumas profissões noturnas que obrigam a mobilidade de noite e portanto há medo e as pessoas não se movem, ficam naquilo que julgam que é o espaço, às vezes e na maioria, espero que na maioria dos casos seja, espaços da sua segurança, mas agora imaginem muitas mulheres, jovens, imigrantes, negras, sei lá, lésbicas, etc., isto não tem as mesmas oportunidades e portanto, estas mulheres, nós todas em geral, caminhamos mais do que os homens, caminhamos mesmo na cidade, walking, e somos maiores utilizadoras de transportes públicos. Isto tem que nos fazer pensar na nossa vida nos espaços da cidade, ok? E portanto, voltando ao início para fechar,
o que eu gostava de vos dizer é que a prioridade política está a ser colocada no problema da violência doméstica e de género, através de tal capilaridade com os territórios e com as entidades que trabalham a nível territorial e nomeadamente a própria Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, entre outras redes que promovem a igualdade de género, outras instituições da sociedade civil como a que a Maria Jesus representa. E digamos que o projeto que nós atualmente estamos a desenvolver, que chamamos de projeto Vivido, porque era vítimas de violência doméstica, aprendemos o nome Vivido, tem esta missão de tentar apoiar as políticas públicas, de alguma maneira, na prevenção do que acontece nos lugares onde vivemos, nas nossas casas, nos espaços públicos, nas cidades, na rua. E quem é que pode fazer isto muito bem? As entidades locais, as instituições locais, em rede, mas que tenham, de facto, esta missão absolutamente importante e relevante para olhar para os locais que habitamos, onde nos divertimos e passeamos e trabalhamos, que isto correspondam àquilo que eu gostaria de designar a cidade das possibilidades. Sabemos, todavia, que esta cidade é um projeto, é uma aspiração, é uma utopia de viver de forma diferente, livre, mais justa, com mais oportunidades para todas e num mundo que é cada vez mais urbano. Desculpem, acabei, pronto, não vou dizer mais nada. Muito obrigado, professora. Acho que foi um testemunho muito rico, muito interessante. Nós estamos cheios de perguntas, não sei se vou ter tempo de as colocar a todas. Pronto, vou começar com o Dr. Rui. E são 3 perguntas que eu vou fazer porque eu acho que estão mais ou menos relacionadas e acho que podem ser respondidas todas de uma vez. Okay. E é por volta de que idade é que se considera que a identidade de género está realmente consumada, o que define a disforia de género e o que demarca claramente a transexualidade. Ok, são perguntas mesmo muito importantes. Essa questão da definição da identidade de género é tema de debate em comunidades científicas e da parte da psicologia já desde meados do século passado. De uma forma assim mais sucinta, podemos dizer que existem descrições de uma identidade de género já com alguma constância de género e com alguma estabilidade, portanto com percepção de persistência do género ao longo do tempo, por volta dos 3 anos, dos 3 aos 5 anos, portanto já existe aí alguma persistência da identidade de género. Isto não implica que a percepção que a pessoa possa ter nessa idade seja depois mantida ao longo do tempo, na verdade. Mas, portanto, é uma faixa etária em que já existe alguma percepção da irreversibilidade da sua identificação de género. A distinção entre transexualidade e disforia de género, passando aqui pela resposta à pergunta o que é a disforia de género, portanto, a disforia de género foi o nome definido para esta nova entidade que veio substituir, que veio evoluir em cima de diagnósticos prévios de transexualidade e de perturbação de identidade de género, e portanto a disforia de género é o termo psiquiátrico utilizado hoje em dia, baseado então no diagnóstico, no Manual de Diagnóstico e Estatística de Perturbações Mentais mais recente, no DSM-5, que saiu em 2013. E a disforia tem a ver com este sentimento de sofrimento, de alteração do humor, que advém da eventual incongruência. Do que é que se distingue da transexualidade? Portanto, o termo transexualidade tem vindo a cair em desuso medicamente, portanto não é um termo médico hoje em dia, embora ainda existam algumas pessoas que defendam que representa as pessoas que já tiveram intervenções hormonais e cirúrgicas, mas isso não é correto do ponto de vista científico. Pronto. Poderá haver pessoas que se identificam com esse termo e pretendam ser denominadas transexuais, mas é uma identificação própria, portanto não é uma identificação necessariamente científica ou médica. Portanto, era um nome utilizado no passado, no DSM-3, de forma patologizante. Acho que respondi um bocadinho às 3 perguntas.
Ok. Acho que sim. Estava aqui a rever mentalmente se faltava alguma coisa. Eu já agora gostava só de dizer uma coisa, não sei da minha especialidade, mas eu tenho uma colega no Brasil que trabalha só, e ela tem usado designação com comunidades trans. Sim, e no Brasil utiliza-se bastante mais o termo transexual. Exato, e o que eu acho fascinante no trabalho dela é que estas pessoas lutam, vejam só, lutam pelo direito a ser velhas, a chegar à proveta idade da reforma. Sim, Não é uma só diferença média de vida entre os 30 e os 40 anos, é impressionante. é impressionante, impressionante. Não Média, só implica média, que pessoas suicídios, a morrer antes disso. exatamente, suicídios, assassinatos, de facto, é uma tragédia. Isto não devia acontecer. Sim, é uma pandemia mesmo. É mesmo, é. Sim, muito relevante e também faz aqui um paralelismo impressionante com esta ideia dos espaços seguros e da cidade segura para pessoas com identidade de género diversa, não é? Portanto, que as cidades também não são protetoras e não são espaços seguros para estas pessoas que são frequentemente vítimas de agressões e mesmo de homicídios, para além da taxa elevadíssima de suicídio. Muitas vezes por fatores externos também, portanto, pela vitimização, pela agressão, pelo bullying social, muito, muito marcado. É muito triste mesmo. Sim. Pronto, agora pergunto à Maria Jesus. Primeiro uma pergunta mais técnica, ou seja, há muita gente a querer saber como é que se pode pertencer à E4C, como é que se pode entrar na associação ou contribuir e participar nas iniciativas. E depois perguntamos também, há bocado falámos da interseccionalidade do feminismo e perguntavam o que é que a He4She faz neste âmbito, qual é que é a sua ação? Ok, então, muito obrigada por essas questões, inicialmente. Então, para se juntarem a E4C, podem nos enviar um e-mail para e4cportugal@gmail.com. Como eu tinha dito, neste momento a E4C Portugal está a sofrer algumas reestruturações, mas nós reencaminhamos sempre para os núcleos, quer regionais, quer universitários, de onde forem. Portanto, quando nos contactarem, digamos se são do Porto, se são de Lisboa, se são do Algarve ou se são de alguma universidade, e nós reencaminhamos, e se forem de alguma universidade que ainda não tenham núcleo E4C, talvez possam criar um. E estamos sempre disponíveis para fazer esse acompanhamento também. Relativamente à questão da interseccionalidade, como eu tinha referido, as nossas equipas são todas constituídas por pessoas muito diferentes, por mulheres, homens e pessoas não binárias muito diferentes, com diversas orientações sexuais, com diversas expressões de género, com diversas ideologias relativamente ao seu próprio género e à sua forma de estar no mundo e portanto, não só essas pessoas fazem parte da nossa equipa e têm sempre uma voz ativa na elaboração de projetos, na elaboração de conferências, de mesas redondas, de ações de sensibilização, como também procuramos ter sempre pessoas diversas entre os nossos convidados e convidadas. Dou o exemplo muito concreto da Arts Week do ano passado, em que nós tivemos uma palestra sobre a sexualidade feminina. Tínhamos uma mulher trans nessa mesa, tínhamos uma sexóloga, duas aliás, uma sexóloga depois dos 65 e uma sexóloga de todas as idades, tínhamos uma ginecologista, tínhamos pessoas de educação. Portanto, nós vamos tentando ter sempre vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, e isso de facto leva-nos a conseguir trazer a interseccionalidade para dentro do nosso campo de ação. Também acho que havia uma pergunta relativamente à questão do ecofeminismo e de como é que as alterações climáticas criam ou perpetuam a desigualdade de género. Não são as alterações climáticas em si que perpetuam
as desigualdades de género. Aquilo que causa as alterações climáticas é que perpetua a desigualdade de género e é algo que nós não podemos dissociar, ou seja, quando falamos de alterações climáticas nós temos que nos lembrar que, por exemplo, quem está nas sweatshops a fazer camisolas por um salário que nem devia de ser considerado salário, não é? Ou muitas vezes para ter condições para se alimentarem, são muitas vezes crianças e jovens e mulheres, e portanto porquê que são mulheres? Porque as mulheres não têm mobilidade social, não têm como ascender socialmente, ou seja, não têm direito à educação, não têm direito a trabalhar trabalhos que tenham condições dignas e portanto essas são questões ligadas à desigualdade de género que estão intrinsecamente ligadas às questões das alterações climáticas, porque nós sabemos como é que a indústria têxtil e a indústria da moda perpetuam as alterações climáticas e outras coisas que são outros 500 também dentro da indústria têxtil e da indústria da moda, portanto é nesse sentido, lá está, como eu tinha dito, isto é uma coisa muito recente para nós, que nós nos estamos a tentar educar, temos muitas pessoas que são vegetarianos, que são vegan, que se educam a nível profissional para estas questões e acho que também faz parte não só ouvirmos a sociedade civil que está à nossa volta, mas também ouvirmos as pessoas que fazem parte do nosso movimento e compreender como é que estas diferentes questões que nós vamos trabalhando fora da I4C podem ser trazidas para dentro da I4C e esta é uma delas. Muito obrigado. Agora perguntar à professora Margarida Queiroz, falámos de ter mulheres e homens em igual número em determinados cargos, foi um dos temas que falámos, e aqui perguntam, sendo isto uma medida que por vezes é um pouco polémica, porque há pessoas que consideram que é injusto, porque uma mulher pode ser empregada só por ser mulher, é sempre uma das grandes discussões, e querem saber a sua opinião sobre este tema. Oh Miguel, eu nem sequer sei se cheguei a perceber qual é a pergunta. Pode reformular? Não, sobre normalmente as cotas de igualdade de género. Se eu sou a favor ou contra as cotas? Sim. É que isto é como as vacinas ou como a escolaridade obrigatória. Até ser normal nas nossas cabeças, temos que obrigar toda a gente a vacinar-se, não é? Há o Plano Nacional de Vacinação. Pensem assim como foi obrigatória, a escolaridade obrigatória foi subindo. É a mesma coisa. Até isto nem devia ser um tema, não é? Porque já devia ser tão natural nas nossas cabeças que não era obrigatório. E se calhar, eu não sou contra o regime de cotas, até eu acho que tem que haver, não pode ser apenas a única medida, ela tem que ser acompanhada de uma série de outras medidas a nível cultural, da escolaridade. Aliás, eu lembro-me de há muitos anos andei a fazer um périplo pelo país, estava a fazer um trabalho para a SIG e foi de norte a sul a entrevistar ONGs e autarquias e houve uma mulher autarca da qual eu nunca me esquecerei, no norte do país, que me disse que criou um espaço especial que era o Espaço Mulher e que ao fim de um tempo as mulheres que lá iam para saber coisas sobre a igualdade, problemas que tinham, a certa altura os parceiros, agora já não se diz as pessoas agressoras, descobriram aquele espaço e ela teve que fechar aquele espaço porque elas depois ainda eram mais vitimizadas quando começaram a descobrir que aquelas mulheres iam àquele espaço e vinham cheias de ideias libertadoras. E ela disse, olha Margarida, o que eu fiz, sabe o que é que foi? Tive que fechar aquele espaço. Sabe qual foi a minha próxima atuação? Eu fui fazer protocolos com escolas primárias e criámos uma série de instrumentos pedagógicos para trabalhar as questões da igualdade. Porque uma criança que vê o pai a bater na mãe a vida inteira acha que aquilo é normal. Ou a maltratar psicologicamente, ou portanto a violência também de alguma forma se perpetua no seio da família e portanto as pessoas acham normal. Cresceram também em meios onde há muita agressividade, porque há desemprego, porque as pessoas são infelizes, porque não há dinheiro, um monte de coisas onde elas são de facto muito marginalizadas. E portanto eu creio que este tipo de situações tem que ser acompanhada por múltiplas entidades, múltiplas políticas e todas a trabalhar em conjunto, até que um dia as cotas são completamente ridículas, porque elas não fazem sentido.
como nós achamos, não é? Ou pelo menos eu gostaria de achar que a maioria de vocês, e vocês que aqui estão, não é? Chegaram onde chegaram, porque estudaram muito, trabalharam muito, e portanto isso dá-vos opções, oportunidades na vida. E portanto há coisas que já nem se colocam para vocês, porque elas são um dado adquirido, e portanto, pronto, eu pensei assim, que é como uma vacinação. Deixem-me só dizer uma coisa relativamente ao ecofeminismo, porque é um tema que eu gosto muito e que é muito pouco trabalhado em Portugal. Eu creio que a ideia, há duas correntes do ecofeminismo. Uma delas eu não sou nada favorável, porque é aquela ideia de que a mulher dá à luz, enfim, se associa à natureza e portanto é fértil. Há uma corrente do feminismo que foi por aí, mas há outra que diz que isto é também tudo uma grande construção, é uma construção também social, e que não é isso que importa, é que o que importa, e o discurso é, as mulheres são tratadas tal como a outra natureza não humana, ok? Que é subjugação. A humanidade subjuga a natureza não humana, porque eu não gosto de dizer apenas a natureza, porque nós somos parte da natureza. Gosto mais de dizer a natureza não humana, e por aí vocês se calhar podem perceber melhor. Portanto, há uma subjugação, a nossa espécie subjuga todas as outras, numa forma também predatória, e portanto é essa onda do ecofeminismo que eu acho mais interessante, e que também e que tem sido muito esquecida de ser tratada aqui em Portugal. Vou só dizer aqui uma coisa, passo a publicidade, mas há uma jornalista que eu acho que é fantástica, que é a Sara Rocha. Ela tem um programa na TSF chamado Botequim. É uma homenagem, talvez, um nome, não sei, nunca lhe perguntei, à Natália Correia, uma grande figura da cultura portuguesa, e nesse programa Botequim há um só dedicado ao ecofeminismo, onde eu estive. Que horror, mas as pessoas que estavam, são normalmente, ela entrevista 3 pessoas, há sempre uma ativista, aqui também no caso a Rita também escolheu bem, porque há sempre uma ativista, há sempre uma académica ou 2, mas já são sempre 3 pessoas também de 3 gerações diferentes, e elas têm, isso está tudo em podcast, então tem Mulheres na Política, Mulheres na Ciência, o ecofeminismo, tem o primeiro talvez, eu aconselharia a começar talvez pelo primeiro, que é o que é ser mulher. O que é ser mulher? Eu acho que este programa é bestial. É bestial. Pronto, passa a publicidade, mas de qualquer maneira eu acho que estes sítios, né, estes fóruns para nós trocarmos ideias, são para isso mesmo. E pronto, eu não sei se consegui responder, Miguel, à pergunta que foi colocada. Sim. Pronto, voltando ao Dr. Rui, tem uma pergunta sobre, ou seja, não existe risco de, seguindo uma abordagem demasiado transafirmativa, seguirmos para uma terapêutica farmacológica ou até cirúrgica de uma pessoa cuja disforia poderia não persistir se seguíssemos uma abordagem de espera vigilante. Ok, muito boa pergunta. E é uma pergunta que nós, enquanto profissionais, também nos colocamos, não é? nos casos, e eu acho que é daquelas questões que tem de ser avaliada caso a caso e tendo uma visão global da situação. Cada vez mais se preconiza uma abordagem cada vez mais transafirmativa, é verdade. Existe também uma grande, não quero dizer pressão, mas dizendo por parte do ativismo para que exista já um encaminhamento nesse sentido, mas a verdade é que também temos de ter presente que existe uma variabilidade nas identidades de género e uma fluidez que também é normativa e, portanto, nada está escrito na pedra e, portanto, uma pessoa com determinados traços de personalidade que pode querer algo imediatamente para ontem, num determinado momento, poderá não o querer daí a uns meses e, efetivamente, existir aqui uma variação. O que está estudado, pensando aqui um bocadinho mais na parte da infância e da adolescência, não é que exista aqui um risco necessariamente, embora essa questão seja intuitivamente e empiricamente faça muito sentido. O que está descrito é que se existir uma transição social mais precoce, também existe uma maior probabilidade de persistir
esta identidade de género para a qual a pessoa transitou. Agora, frequentemente esta transição social mais precoce também está muito associada à intensidade e à gravidade dos sentimentos disfóricos, e portanto não é possível dissociar, ou não foi também ainda estudado, se existe uma maior probabilidade porque ocorreu a transição social precoce ou porque os sentimentos e a angústia era de tal forma marcada que foi necessária uma transição social precoce. Pronto, e portanto o mais importante de tudo é haver aqui um acompanhamento longitudinal por um profissional de saúde que esteja familiarizado com estas questões, que acompanhe vários jovens com questões identitárias, porque também a partilha de experiências, reflexões acerca de outros casos, obviamente sem nunca quebrar o sigilo e a confidencialidade, também acaba por ser muito elucidativo para estes jovens e estes jovens acabam por também encontrar muito um apoio interpares que os ajuda bastante a perceber e a definirem a sua própria identidade. Portanto, eu percebo a preocupação, mas esta ideia de que possamos estar também a empurrar num determinado caminho não é assim muito realista quando existe uma autodeterminação da própria pessoa. Da mesma forma que não conseguimos empurrar no sentido oposto e não conseguimos fazer uma reconversão, seja o que for que significa reconverter, também não existe até ao momento evidência que sugira que possamos estar a pressionar ou a encaminhar num determinado sentido. Não sei se fui claro, é um tema polémico, é uma resposta também que pronto, não é dicotómica de sim ou não com segurança. Acho que foi uma boa resposta, pelo menos. Tem que comprometer também. Sim. Pronto, agora à Maria Jesus. Isto provavelmente terá que ser a última ronda de perguntas, porque o tempo está a terminar, apesar de haver mesmo muitas. É uma pergunta à Maria Jesus, mas penso que seja uma pergunta que qualquer um dos oradores, se tiver algo a dizer, pode intervir. E é como é que o feminismo aborda a questão do vestuário feminino no local de trabalho. Isto no sentido de, obviamente, lutar por as mulheres poderem vestir o que quiserem, mas certas roupas depois serem consideradas menos profissionais. Isso é uma excelente questão, com a qual, quer dizer, agora já não temos grandes dificuldades, porque agora é quase tudo virtual, não é? Mas vamos voltar a tê-las, não é verdade? E eu acho que podemos concordar, todas e todos que estamos aqui, que todo o caminho que as mulheres já tinham traçado até antes da pandemia, que tinha sido muito difícil para a nossa liberdade no escritório, fosse com a questão da roupa, fosse com a questão dos cargos e do tipo de trabalhos que nós fazemos, quando voltarmos à pandemia, vamos ter que, pós-pandemia, não é? Vamos ter que lutar 2 ou 3 vezes mais para voltar a ter esse papel. Porquê? Saiu há relativamente pouco tempo um estudo que mostrou que mulheres investigadoras, são perguntas difíceis de facto, que mulheres investigadoras foram as que menos produziram conteúdo científico durante o primeiro ano de pandemia, e nos homens houve um maior aumento. Porquê? Porque são as mulheres que agora estão em casa a trabalhar e a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a cuidar dos maridos, 24 sobre 24 horas. E portanto, se já era difícil para nós chegarmos a certos cargos, a certas posições científicas até, dentro da STEM, dentro da medicina, dentro da enfermagem, eu sou de educação e ainda assim há algumas dificuldades que eu noto que eu e as minhas colegas mulheres temos que colegas homens não têm. Vamos ter que fazer um caminhar duplo ou triplo quando sairmos de pandemia, quando voltarmos aos escritórios, quando voltarmos aos espaços de trabalho físicos. E por isso a pergunta de como é que o feminismo lida com a questão da roupa, eu acho que isso é uma questão importante, claro que sim, mas acaba por se tornar, de certa forma, eu não quero dizer secundária porque ela é importante de qualquer maneira, mas acaba por haver outras coisas que são ainda mais importantes do que apenas a roupa.
apenas a questão da roupa, apenas a questão do cabelo. Claro que isto tudo varia se formos uma mulher branca ou se formos uma mulher negra, principalmente a questão do cabelo, principalmente a questão da nossa apresentação física nos espaços de trabalho, porque se formos uma mulher negra não podemos usar cabelo natural, temos que alisar o cabelo, temos que nos vestir o melhor possível, e são certas dificuldades por qual uma mulher branca não passa. E sim, é uma realidade triste, como a Inês dizia aqui no chat, mas vai ser algo que nos vai passar um pouco ao lado, e acho que até chegarmos ao ponto em que, ok, já discutimos estas coisas todas, já resolvemos estes problemas todos, agora vamos falar das questões da roupa e da forma como nos vestimos e apresentamos e o que é mais profissional e o que é que não é, ainda vai demorar um pouco. Outra vez, mais uma vez. Muito obrigado. Mais uma vez as questões estereotípicas, não é? O que é o vestuário feminino, o que é o vestuário masculino, e muitas das vezes em muitos empregos também associados à praticalidade, não é? O que é tendencialmente o vestuário masculino dito masculino. E ao profissionalismo também, não é? E ao profissionalismo, porque é que, não é? Uma pessoa que vai vestida de uma certa maneira é mais profissional que outra, que vai de outra, quando têm supostamente as mesmas qualificações as duas para fazer o mesmo trabalho, não é? Acho que é um pouco isso, e se notarem, por exemplo, pegando no caso da Angela Merkel, eu tenho algumas dúvidas, na verdade, que ela se vista de maneira tão masculina por apenas uma questão de escolha própria, e não também por uma afirmação de que o espaço que ela ocupa é um espaço tipicamente masculino, e portanto ela, para mostrar e reinforce o papel dela, não é? O que é que disseste, desculpa? Precisamente para reforçar este papel de poder. Exatamente, é isso, né? Para reforçar o profissionalismo dela, o poder que ela tem, etc., vá sempre para um tipo de vestuário que é mais masculino, apesar dela usar cores, obviamente que sim, é sempre mais masculino. E é muito complicado nós também, dentro da nossa própria cabeça, dissociarmos estas questões, porque lá está, fomos socializados dentro delas, fomos criados e criadas dentro de uma sociedade que é inerente machista, e portanto temos sempre que aprender a desconstruir. Sim, e aqui um comentário muito, muito importante por parte da Inês Maltês, nas mulheres negras, a dificuldade na vida profissional com a não ocidentalização da sua aparência e da sua apresentação, nomeadamente com as questões do cabelo, muito, muito prevalente, quase o ser pressionado a apresentar-se com o cabelo esticado ou com o cabelo apanhado, de forma a ter uma aparência mais caucasiana, mais ocidental, e associada a esta ideia do profissionalismo completamente. E não é só uma questão de profissionalismo, também é uma questão social, de acharmos que um cabelo, acharmos no sentido, a sociedade, não é? Achar que o cabelo afro que é sujo, que não é cuidado, que não é tratado, quando tem muito mais tratamento e muita mais atenção do que o meu cabelo, por exemplo, que é um cabelo europeu, não é? E acho que, lá está, acho que sempre houve uma grande construção social do que é profissional, e geralmente aquilo que é profissional é sempre ligado aos estereótipos que nós temos para o homem e para a posição do homem, e portanto, claro que é uma questão extremamente pertinente, e obrigada por a colocarem, mas que eu acho que acaba por também ser, é um pouco quase como rapar ou não os pelos das pernas ou dos sovacos ou de outras zonas, não é? Acho que, claro que sim, faz parte da nossa emancipação enquanto mulheres, ou pessoas que se identificam como tal, mas ao mesmo tempo são questões extremamente individuais, e que uma pessoa não deixa de ser mais ou menos feminista ou lutar mais ou menos por questões feministas porque o faz, e acho que há coisas dentro do mundo do trabalho que são muito mais importantes do que só a questão do vestuário, enquanto questão singular. Já agora deixa-me só acrescentar digamos um desvio que tem a ver com as slut walk, porque muitas vezes as mulheres
são acusadas de que foram assediadas no local de trabalho ou na rua, onde quer que seja, porque elas se comportam e se vestem como prostitutas. Portanto, e em Toronto, em 2011, mesmo houve um polícia que atinge particularmente uma mulher por diz ela foi violada porque ela se veste como uma. E, então houve uma manifestação, e essa manifestação repete-se, que é a Slut Walk, que é precisamente o direito às mulheres se vestirem como bem entenderem. E que a culpa de terem sido violadas ou o que é que seja tem a ver com o facto de elas serem objetificadas por todo lado e, portanto, corresponderem àquele objeto de desejo e como isso, a forma como se veste é associada à culpabilidade, vá, e isso, de facto, é terrível. E muitas vezes nós podemos achar que as mulheres se vestem como homens, como estava aqui a ser dito, precisamente porque têm que sobreviver no mundo cujas regras e estereótipos estão associados à imagem do masculino e, portanto, elas também têm que se comportar como tal. E também não se esqueçam que quando querem atacar uma mulher, muitas vezes na política, os comentários são logo em relação à roupa, ao que tem vestido, se é gorda, se é magra. Lembrem-se do que fizeram com a Presidente Dilma, os ataques não eram pela sua competência política ou incompetência política, muitos deles sobre a forma física dela. Isto é terrível, não é? Não Sim, e recentemente também nas nossas próprias eleições, não é? Tivemos comentários por causa da questão do batom vermelho, como se isso fosse, não é? Mas é isso que eu queria dizer, acho que muitas vezes as mulheres adotam esse tipo de vestuário mais masculino exatamente por uma questão de proteção e de reafirmação, não é? Não é? Porque quando não o fazem, de facto são atacadas por todos os lados e já chegar a certos cargos já é uma luta em si. É mesmo. Passava agora para uma última pergunta. Tem que ser respostas rápidas porque estamos mesmo em cima da hora. Mas a pergunta foi escrita direcionada à professora Margarida, mas também acho que é uma pergunta que é mais para o geral, vou abrir ao painel todo. E a pergunta diz, então, o mapeamento do território parece ser um ramo de uma árvore muito maior. E a pergunta em si é, como é que se ataca a raiz e será possível mudar este rumo, visto que na história da humanidade tem sido sempre assim? Não é uma pergunta fácil, eu sei. Bolas, esta questão vai à raiz das nossas estruturas mesmo, não é? Há um autor que eu gosto muito, que é um arquiteto, que diz "The city is not a tree", porque nós concebemos de facto a vida, tudo em torno da imagem, por exemplo, de uma árvore, e as redes hoje são muito diferentes e podem começar por outros sítios que não, mas continuo a achar que de alguma maneira é importante ir à raiz e à causa às origens das coisas. E, portanto, muitas vezes nós culpamos a pessoa A, a pessoa B, e na verdade há todo um sistema, uma estrutura, um conjunto de estruturas que estão lá e que nós não as vemos. Não as vemos porque não fomos mentalmente trabalhadas nossa cabeça não foi trabalhada para ver o que está diante de nós, para desconstruir o que está ali. E, portanto, o caminho faz-se devagarinho, com muitos avanços e muitos recuos. Eu todos os dias luto contra situações de poder, de afirmação de poderes dos meus pares. A minha carreira foi muito mais difícil, se calhar, que muitos dos meus pares. E, portanto, eu acho que isto se trabalha, como dizia aquela autarca, tem que se trabalhar também na escola, nas famílias, mas vem por aí, vem pela educação, vem pelos modelos, vem pelo mundo que se tem, não é? Pela abertura e a aceitação e a humildade de se aceitar o que é diferente. Nós temos medo, nós rotulamos muito porque é nós e dos outros nós temos medo porque não os conhecemos. E o que é estranho, o que é diferente, o que foge àquilo que é norma, apavora-nos e, portanto, é sempre bom ter rótulos, e trabalhar com eles, porque também do ponto de vista, por exemplo, da investigação, da ciência, é mais fácil. Mas depois quando nós trabalhamos com esta fluidez toda, que fala o Dr. Rui, por exemplo, quer dizer, isto é difícil também ao mesmo tempo, portanto, há todo um modelo de construção da pedagogia, e a Maria de Jesus, que vem da área da educação, se calhar sabe isto melhor que eu,
que está montada em cima de esquemas que já são, sei lá, desde o tempo do Descartes, não é? A lógica cartesiana tem sido muito contestada, todavia ela impera. Portanto, há certas trajetórias que são muito difíceis de nós mudarmos a sua direção. Podemos fazê-lo, temos é que trabalhar para isso e continuar, não baixar os braços e continuar a trabalhar. Basicamente é isto. Eu só gostava de perguntar uma coisa ao Dr. Rui. Como é que uma pessoa que se autodesigna, porque eu tenho trabalhado com algumas destas pessoas, como, por exemplo, um homem trans, como é que ele agora se chama? Chama-se ele diz, olha, sou disfórico de género. Como é que a pessoa, lá está, na procura de um rótulo, como é que a pessoa como é que diz? Na verdade, a questão trans e o rótulo trans e identidade trans é perfeitamente válida e é muito utilizada. Trans podendo representar muitas coisas, não é? Aqui um termo guarda-chuva onde debaixo cabem muitos conceitos. O termo transgénero ainda é bastante utilizado e inclusivamente na literatura científica. A distinção entre a transexualidade e as questões transgénero é que não é tão aplicável hoje em dia do ponto de vista científico, até porque a transexualidade era este tal conceito patologizante. Mas a verdade é que podemos ter perfeitamente pessoas que agarram e que se identificam com um rótulo e que apropriam, não é, um nome que previamente era patológico ou que previamente é um insulto, não é? E vemos isso, por exemplo, na comunidade homossexual, que apropriou o termo gay, ou que pega, não é, em termos insultuosos e dá-lhe toda uma nova concepção, como o termo queer, que também foi aqui uma apropriação e um empoderamento de uma arma previamente de arremesso. E, portanto, a comunidade trans é ela própria uma comunidade muito heterogénea, portanto, para mim também é muito difícil Pois é falar isso que com todas as pessoas trans, não é? Cada um saberá com que rótulo se identifica com maior intensidade, mas esta ideia de, pronto, ser um homem trans, muitas das pessoas que acompanho, pronto, sentem-se apenas homens e são homens. Ou são mulheres, nesse caso, ou não binários, ou com género fluido. Ok, eu gosto dessa, do género fluido. Pronto, vamos ter mesmo que encerrar, vai haver outra palestra a seguir. Muito obrigado aos três pela vossa participação. Acho que foi uma palestra muito boa, muito interessante. Gerou-se uma discussão e um debate mesmo muito ricos. Houve imensas perguntas, muitas não conseguimos colocar. Mas pronto, muito obrigado aos três. Obrigado. Muito obrigada. A todas as pessoas. Obrigada a todas. Obrigada a todos. Para os participantes que estão inscritos na próxima palestra, vamos começar dentro de 10, 15 minutos. Podem ficar aqui, podem sair e voltar a entrar se preferirem. Temos aqui um vídeo para passar também, caso queiram ficar a ver.